Oi, eu sou Gisele Brito, psicanalista e autora do livro A Revolução do Bitcoin, uma travessia entre a tempestade emocional e o senhor mercado. Hoje eu quero falar para vocês de um personagem que aparece no meu livro, que ajuda muito a gente a entender o que acontece com a cabeça do investidor. O senhor mercado, esse nome, vem de Benjamin Graham. É um dos grandes nomes da história do investimento. Então, no capítulo 9 do meu livro, eu trago essa ideia simples que ele fala, que ele diz assim: imagine você que você tem um sócio. Todos os dias ele bate na sua porta e te oferece para comprar ou para vender parte do negócio. E alguns dias ele chega animado, pagando qualquer preço. Outros dias ele chega desanimado, querendo vender tudo barato. O negócio em si não mudou, é o mesmo. No entanto, o que mudou foi o humor do investidor. Então o Graham, ele chamava esse sócio de senhor mercado. E sugeria que o investidor não se deixasse arrastar por esse humor do senhor mercado, que ele soubesse escolher quando entrar na conversa e quando ficar quieto. Bem, mas eu pego essa imagem, então, do senhor mercado e trago para o campo da psicanálise e do Bitcoin, do funcionamento mental do investidor. Porque quando a gente olha para o gráfico, para as notícias, para a opinião dos youtubers e tal, ali você vai buscar informação, mas não é só isso, você fica contaminado pelo humor do mercado, do coletivo. E essa oscilação afetiva, ela toma milhões de pessoas que compram e vendem, opinam, se exaltam e se desesperam. E a cada um de nós vai responder com a sua própria história interna. O preço sobe e muita gente se sente inteligente, como se tivesse assim acertado, como se fosse muito capaz. O preço cai, alguns vão se sentir rejeitados, enganados, envergonhados. E o senhor mercado, nessa leitura, ele vira uma figura interna. Quase como um personagem que vai te aprovar ou vai te reprovar, vai te testar, vai te provocar. E a pergunta que eu quero propor hoje não é o senhor mercado tem ou não razão. A pergunta é: o que o humor dele desperta em mim? Quando o preço dispara, eu fico empolgada demais. Onde está a minha ganância? Quando o preço cai e eu penso em vender tudo, o que toca no meu medo, na minha perda, no meu sentimento de exclusão, de fracasso, em ficar fora do mercado. O mercado traz números, mas nós respondemos a ele com os nossos afetos. E isso aparece com força na nossa relação com o gráfico. O gráfico é um instrumento técnico. Ele mostra preço, volume, tendência, as médias móveis, os suportes, as resistências. Para quem analisa com calma, quem tem conhecimento técnico, ele pode ajudar a enxergar o cenário. Só que nós somos tomados por angústias, por emoções muito fortes. O problema começa quando o gráfico vira uma tela de confirmação. Entendeu? Quando eu deixo de observar e passo a procurar uma certeza no mercado, que o mercado não pode me dar. E é aqui que entra essa compulsão em ficar olhando, em ficar tentando controlar o mercado, Vai atualizando todo momento o gráfico, abre o aplicativo minuto a minuto. Bem, e o problema é que a cada pequena oscilação, a pessoa às vezes vai mexendo no capital, perdendo dinheiro, ficando cada vez mais ansioso, perde o sono. E essa vigilância constante costuma indicar duas coisas.
ou a pessoa está exposta além do que ela suporta financeiramente, né? Ou ela está tentando controlar o incontrolável. Se eu coloco no Bitcoin um dinheiro que eu não podia perder, cada variação vira uma ameaça concreta. O gráfico deixa de ser uma ferramenta e passa a ser um objeto de um apego ansioso. Entende? Do ponto de vista clínico, isso lembra um movimento de alguém que precisa checar o tempo todo se a outra pessoa está ali com ela, né? Na tentativa de aliviar a angústia. Então ela fica repetindo, fica controlando, busca saber onde é que foi, com quem tá, o que comeu, não é? Só que o gráfico, ele não acolhe, não é uma pessoa, né? Ele mostra. E nós temos que saber qual que é o limite e observar para poder pensar. Outro ponto importante é a psicologia das massas, que Freud descreve tão bem. Sozinho o investidor, ele tem um pouco mais de juízo. Em grupo, a história muda. Freud descreveu isso em situações de massa onde a crítica diminui. A emoção aumenta e a responsabilidade individual também se dilui, né? No mercado isso é visível. Durante grandes altas, né, nas bull runs, o preço sobe e as pessoas se empolgam, né? E a pergunta deixa de ser, isso faz sentido? Eu devo realmente vender? Qual que foi o meu planejamento? Para virar alguma coisa assim, como é que eu posso ficar de fora? Então frases como to the moon, agora ninguém segura, vai para a lua, não é? Substituem a análise, a observação. Alguns influenciadores ganham um peso enorme e, coitados, a culpa cai em cima deles, né? Porque a pessoa não só se identifica, como ela acha que o outro tinha que resolver o problema dela. E muitas vezes quem está por trás de grandes movimentos não é a multidão, tem o smart money. Os institucionais, os fundos, os grandes players que operam com muito mais informação do que nós, com muito mais estrutura. Eles compram quando toda a massa está com medo, né, um medo extremo, e vendem quando a massa está toda eufórica, com a ganância lá no topo. E é nesse jogo que muita gente compra no topo e vende no fundo. E no meio disso surge um vocabulário próprio, né? Mãos de alface, sardinha, to the moon. Quando a pessoa vende fácil, então ele é mão de alface. Parece só piada, mas também é uma forma de lidar com essa tensão enorme. E o investidor, quando ele se coloca como sardinha e ri dele mesmo, é uma forma dele se sentir ainda no grupo. Alivia um pouco a vergonha de ter perdido, de ter sido fraco e vendido, mão de alface. Do ponto de vista emocional, isso é um mecanismo de defesa. Ajuda a suportar o impacto, mas não substitui o trabalho de pensar. E onde entra o Bitcoin nessa história com o seu mercado? O Bitcoin é um ativo global. Ele é cotado em países diferentes por pessoas com realidades completamente opostas, né? Grandes fundos, pequenos poupadores. Ele não pertence a um Estado, ele não responde a um banco central. Então, o preço nasce de uma disputa contínua entre a crença e a descrença, a confiança das pessoas, o medo das pessoas, a recusa. Né? E o senhor mercado, nesse cenário, ele funciona como uma instância, assim, de aceitação, como colocou o Gran, ou de defesa. Não, esse preço eu não aceito. Quando o preço do Bitcoin sobe de forma consistente, não é só um movimento técnico, é um sinal de que mais gente está aceitando essa forma de valor. É o que a gente tem observado que tem acontecido. Quando o preço cai com força,
aparecem as dúvidas, aqueles antigos ataques, as antigas críticas. Esse vai e vem não é só financeiro, gente, ele tem uma representação na mente. Alguns governos começam a olhar o Bitcoin como uma reserva estratégica, como uma reserva de valor. Empresas passaram a comprar Bitcoin para os seus caixas. Projetos de lei estão sendo discutidos para regulamentação. Tudo isso passa pelo crivo do senhor mercado. Ele não faz discursos, mas ele responde com o preço. E nós, os investidores, respondemos com as nossas fantasias, com os nossos medos, com as nossas esperanças. O que eu proponho, e esse é o eixo do capítulo desse livro, né? Que vocês possam ouvir o vídeo e que a gente possa usar essa figura do senhor mercado como uma ferramenta, gente, de autoconhecimento. Toda vez que você abrir o gráfico ou ler uma manchete muito forte, em vez de perguntar somente vai subir, vai cair, experimente fazer uma outra pergunta para você. O que isso mexe em mim agora? Eu estou reagindo ao preço ou ao meu medo de errar? Eu estou seguindo o meu plano ou eu estou apenas acompanhando a manada? Essa diferença muda tudo. O seu mercado vai continuar batendo a sua porta todos os dias, né? Ele aparece com preços, com opiniões, ele vai testar, ele vai provocar. Ele não vai ficar sensato de uma hora para outra. Quem pode amadurecer aos poucos é o investidor. E se esse tema, gente, te interessa e você quer entender melhor como o mercado conversa com a sua mente, eu te convido a conhecer o meu livro, A Revolução do Bitcoin, e acompanhar os próximos vídeos que eu vou fazer aqui no canal, né? Então, deixe seus comentários, isso vai me ajudar muito. Como é que você vê o seu mercado? Como é que ele costuma aparecer para você? E quando ele te pega, né, mais eufórico ou mais com medo? Bom, obrigada por ficar até aqui e até o próximo vídeo. Um abraço.